A paz do Senhor. Estamos com uma visitante pela primeira vez, é Dona Sara, né? Isso, eu gostaria que os irmãos que estão próximos ali cumprimentassem nossa irmã que está nos visitando. Ali a irmã Filomena, nossa irmã Alessandra, que já apertou a mão dela, vai apertar novamente. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, irmã Sara, que seja a primeira de muitas vezes vai estar aqui conosco. Vamos meditar na palavra de Deus. Muito feliz também ver a Milena e o Lucas ali. Gente, vocês não sabem. Vou contar para vocês. Depois eu estou orando. Eles estão casados, eu fiz o casamento deles. Então, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Milena e do Lucas. Eu sei que eles são tímidos, tá? Mas que Deus abençoe mais e mais. Felizmente casaram e mudaram para longe, mas estão aqui nos visitando. Deus possa estar abençoando. Casal maravilhoso. Queria que você abrisse sua Bíblia. O tema dessa noite é das trevas para a luz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Colossenses, ali perto de Filipenses. Irmãos, acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço essa noite pela tua palavra revelada, Senhor. Porque eu sei que essa palavra não é minha, essa palavra vem do Senhor, Pai. E o Senhor, como ministrou no meu coração, eu peço que nessa noite ministre em cada coração, Senhor. Fale com cada servo teu aqui, Senhor. Cada vida seja impactada pela tua voz, Senhor. Nessa noite é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. De repente a tua Bíblia está uma versão um pouco diferente, mas essa daqui é a mais próxima do original, que diz: porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso que o tema é das trevas para a luz. Quem nos resgatou? O próprio Deus. E nos resgatou como? A Bíblia diz no versículo seguinte: em quem temos redenção no seu sangue, a saber, remissão de pecado. O Senhor, Ele, através do seu Filho Jesus, nós vemos aqui dois atos de amor. O primeiro ato de amor foi de Deus, do Pai, que enviou o seu único Filho. Naquele momento, depois, através de Cristo, nos tornamos família, nos tornamos filhos de Deus. Mas quando Jesus veio, Ele veio como um único Filho. Deus enviou um único. Imagina, você só tem um filho, e você abrir mão daquele seu único filho, pela humanidade, pelo mundo, mostrando o grande amor de Deus por cada um de nós. Então a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Abriu mão, o Pai abriu mão do Filho por nós. E depois nós podemos ver o Filho, por amor também. Ele podia dizer não? Poderia dizer. Mas Ele não disse não. Jesus Cristo, Ele abriu mão da sua vida por mim e por você. Por isso que a palavra diz que nós fomos o quê? Em nós houve redenção pelo sangue. Nós precisávamos que Jesus morresse na cruz para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós precisávamos que Jesus morresse na cruz para nós sermos resgatados do império das trevas, do reino do Filho amado, do reino de Deus. E o que eu quero te falar é que esse resgatado, às vezes, foi quem? Quando o apóstolo Paulo? Todos nós.
Todos nós fomos resgatados do império das trevas, sem exceção. Ah, pastor, mas eu nunca fui lá muito ruinzinho, não, eu era bonzinho. Não importa se você era bonzinho ou não. Todos nós precisávamos da morte de cruz. Jesus, ele não morreu por alguns. Jesus não pensou assim, alguns precisam que eu morra na cruz. Não, todos nós precisávamos que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Se estamos hoje aqui como salvos, é por causa da morte de cruz. Se estamos aqui como redimidos, é por causa da morte de cruz. Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz, ai de nós. E o Espírito Santo ministrou no meu coração algumas coisas. Mas antes de citar até essas coisas, o que me chama a atenção, isso daqui eu já expliquei, que o apóstolo Paulo, ele usou duas palavras que parecem a mesma coisa, mas que se nós olharmos para a época, tem um sentido diferente. Olha só, o apóstolo Paulo usou que nós fomos resgatados do império das trevas para o reino de Deus. Se você olhar as duas palavras, império e reino, parecem ser iguais. Porque era tipos de governança. Só que se você parar para ver o contexto da época, você vê que o império era um governo que gostava de escravizar. Era um governo que gostava de quê? De oprimir. Então, por isso que quando se refere ao que o inimigo, o domínio do inimigo que tinha sobre a nossa vida, usa o termo o quê? Império e não reino. Porque o inimigo, ele gosta de escravizar e ele gosta de oprimir. Deus não. Deus reina em nossas vidas, mas nunca, nós não somos escravos de Deus. Ah, somos servos? Somos servos de Deus. Mas nós vamos estar falando isso. E eu gostaria de fazer um paralelo de antes e depois em nossas vidas através da obra redentora de Jesus. Primeiro lugar que o Espírito Santo ministrou no meu coração, antes nós estávamos em trevas, hoje nós estamos em luz. Efésios 5:8 diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Eu podia ser muito bonzinho, mas eu estava em trevas, isso daí eu não tenho. E o apóstolo Paulo até fala, antes erais trevas, hoje sois luz. Luz no Senhor. E quando eu penso em trevas, trevas fala de quê? De escuridão. E quando você está em escuridão, eu fico vendo. Por exemplo, eu tenho um problema de vista. Tem irmãos aqui que enxergam. Eu estou vendo vários irmãos aqui que têm mais idade do que eu e não preciso de usar óculos, mas eu tenho um problema de vista. Então, quando eu estou num lugar escuro, meu cuidado tem que ser o quê? Redobrado. Sabe por quê? Eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Para não tropeçar. Eu estou no escuro, Fernando. Então a possibilidade de eu tropeçar, olha, tem um lugarzinho aqui na Rua Vital Brasil, é uma parte escura ali. Gente, quando eu passava ali, era muito escuro. Eles botaram uma claridade lá, fizeram uma calçada nova, ficou maravilha. Mas quando ali eu ficava com medo, quando eu pisava, entrava ali na Vital Brasil, o João Pedro sabe disso, um dia a gente estava conversando. Quando eu entrava no João Pedro, em primeiro lugar, eu ficava com medo de pisar em cocô de cachorro. Eu não estava enxergando nada. Se algum cachorrinho fez cocô aqui, e eu sou daquele tipo de coisa certinho. Eu ficava olhando assim, eu dizia assim, meu Deus, será que aqui tem algum cocô? Eu ficava com medo de tropeçar. Porque quando nós estamos no escuro, nós erramos o caminho. Nós tropeçamos. Quando nós estamos no escuro, o que acontece? Ficamos como cegos. Imagine você, se eu tirar essa luz toda aqui, como eu já citei esse exemplo, aqui tem muitas lâmpadas. Olha quantas lâmpadas. Eu gosto de claridade. Mas se nós tirarmos todas essas lâmpadas aqui, fecharmos a porta, tirarmos toda a claridade, meu irmão, e dizer, irmão, começa a caminhar, todo mundo começa a andar agora. Sabe que nós vamos começar a nos esbarrar uns nos outros. Sabe por quê? Nós vamos perder totalmente direção. E quando nós não tínhamos Jesus, o que acontece? Nós estávamos em trevas. Nós não tínhamos o quê? Nós não tínhamos uma direção. Nós tropeçávamos.
Cada pecado diante de Deus é um tropeço. E nós tropeçávamos cada vez mais. E ficávamos como cegos. Por isso que a Bíblia compara, antes de conhecermos Jesus, nós éramos cegos espirituais. E quando nós conhecemos Jesus, nós passamos a ver. Mas hoje, nós não só vivemos na luz, quando o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, a Bíblia diz, Mateus. Mas a Bíblia diz, em Mateus, Jesus fala que Ele é a luz do mundo, depois Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então hoje eu não só vivo na luz, como eu sou luz. Você não só vive na luz, como você é luz. Por isso, olha a responsabilidade que está sobre nossa vida. Antes nós vivíamos em trevas, e hoje nós somos luz. Muitas vidas hoje estão nas trevas procurando a luz. A luz é quem? É você. Às vezes no seu trabalho tem gente procurando luz. A luz é quem? É você. Às vezes na sua família alguém está procurando luz. A luz é você. É uma responsabilidade que recai sobre a minha vida e recai sobre você. Nós somos luz no Senhor. Antes nós estávamos em trevas, antes vivíamos em trevas, hoje nós vivemos em luz e hoje nós somos luz. Nós estávamos no império de trevas. Porque o inimigo quer que você esteja no império de trevas. Porque aí você fala assim, mas, ô pastor, como assim? Ele manda em alguma coisa? A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? O mundo jaz do maligno. Hoje o mundo está vivendo o quê? O inimigo ele vai estar dominando, tá? Ele está dominando porque Deus está permitindo que ele domine. Não pense porque ele tem muito poder, não. Deus está permitindo. Só que nós não somos obrigados, através da morte de cruz, de estar debaixo desse domínio. O mundo jaz do maligno, mas através da morte de cruz eu posso sair desse domínio do império das trevas, ficar sob o domínio de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos, que antes nós éramos escravos. É isso que eu falei no início. Hoje nós somos livres. Olha o que o Romanos fala. Porque quando eres escravos do pecado, sentiam-se livres da justiça. Eu já vou até usar outro versículo que fala do que Jesus fez na nossa vida através da morte de cruz, da redenção. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que antes eu era escravo do pecado. Era escravo. E hoje, depois que eu recebi Jesus no meu coração, eu deixei de ser escravo do pecado e me tornei o quê? Livre. Só que o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: muitas vezes, antes, quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos no império das trevas, nós tínhamos um sentimento que nós éramos o quê? Livre. É isso que o versículo diz, olha, porque quando eras escravo do pecado, sentiam-se livres. Nós éramos escravos do pecado, mas se sentia livre. Tem gente que hoje acha que servir a Jesus, às vezes quando você fala, olha, recebe Jesus no seu coração? Não. Se eu virar cristão, eu vou ficar muito preso. Eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder fazer isso. Eu não gosto de ser livre. Ele tem uma sensação de ser livre. Mas na verdade não tem. Livre nós só temos com Jesus. E eu vejo o exemplo disso, o povo do Egito. Olha, eles estavam 430 anos escravos no Egito. O povo de Deus passou 2 períodos de escravidão. Uma foi no Egito, outro na Babilônia. No Egito foi o seguinte, 430 anos escravos no Egito. A maior parte daquelas pessoas que estavam no Egito, quando Moisés foi libertar o povo, nasceram aonde? No Egito. A maior parte não, todo mundo. Todo mundo nasceu aonde? No Egito. Você acha que muitos no Egito se achavam presos, escravos? Não. Eles se achavam o quê? Livres. Tanto é que quando chegaram no deserto e começaram a passar dificuldade, sabe o que aconteceu? Eles começaram a sentir falta do Egito. Aí a segunda escravidão que o povo de Deus passou
quando ficaram exilados na Babilônia. Quando o Senhor libertou aquele povo, 70 anos depois, em 70 anos muitas pessoas nasceram na Babilônia. Mas aqueles que não nasceram na Babilônia, a Bíblia diz que eles sentavam perto do rio da Babilônia e choravam sentindo falta de Sião. Triste, não conseguiam nem tocar suas harpas. E nós encontramos no Salmo 126 que quando eles foram libertos da escravidão, uns que foram libertos chegaram assim e disseram assim: olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, os nossos lábios se encheu de riso. Só que isso foi alguns não queriam sair da Babilônia, porque achavam que na Babilônia eles estavam o quê? Livres. Estavam como escravos. Deus liberou o povo, mas alguns não queriam sair da Babilônia. Estava confortável na Babilônia. E se consideravam como se estivessem livres. E muitas pessoas, o que acontece? Ainda não abre o coração para Jesus, porque diz: se eu for para Jesus, eu vou perder a liberdade. Meu irmão, você não vai perder a liberdade, você vai alcançar a liberdade. Porque aquele que está em Jesus, ele não está preso a nada. Nós não estamos mais presos a pecado. E quando está lá fora, o inimigo está te acorrentando. E você está achando que aquilo é liberdade. Está te acorrentando em vício. E você está achando que aquilo é... eu quero beber, eu quero fumar, eu quero usar droga, eu faço o que eu quiser. Isso é liberdade onde? Que quando você decide parar de usar droga, você tem que procurar um centro de recuperação. Por quê? Porque você não consegue. O inimigo, ele tenta nos escravizar de tudo quanto é maneira para tirar a sua felicidade. Então, antes da obra redentora de Cristo, porque já foi consumado. Por isso, basta a cada um de nós um exemplo tipo assim: quando eu abro meu coração para Jesus, precisa de uma obra redentora? Não, a obra redentora já aconteceu. Antes eu era escravo. Eu quero te dizer uma coisa: a cela está aberta, você sai se você quiser. Não tem mais cela para ninguém. Quando Jesus morreu na cruz, a cela ficou aberta para quem quiser ser livre. É só dizer: Jesus, entra no meu coração. Vem entrar no meu coração e você vai ser livre. Outra coisa que nós alcançamos através da obra redentora de Jesus: antes andávamos no curso desse mundo, hoje andamos no novo e vivo caminho. Olha o que diz Efésios 2:2: no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Hebreus 10:20: hoje pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Olha só que diferença. Sabe como eu andava antes de receber Jesus? Eu ia no curso do mundo. Todo mundo faz, eu faço. Todo mundo está indo nessa direção, eu vou. As pessoas gostam de seguir a maioria. Por isso que a Bíblia diz que a porta do céu, a entrada do céu é o quê? Estreita. E é do mundo? Lá. Porque as pessoas gostam de seguir a maioria. E antes de nós recebermos Jesus, nós estávamos, meu irmão, nós estávamos no curso do mundo. Todo mundo xinga, eu xingo. Todo mundo faz, eu faço. Todo mundo mente, eu minto. Só que depois que você abriu o seu coração e disse: Jesus, entra no meu coração, a Bíblia diz que nós passamos a andar no novo e vivo caminho. E que caminho é esse? É o próprio Jesus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai chegar lá se não for por mim. Se não me receber como Senhor e Salvador, não entra no céu. Pastor, mas eu já recebi tanta coisa. Tem que ser Jesus. Não existe várias portas, tipo assim. Às vezes, já viu esses corredores, às vezes, cheios de portas? Aí você diz assim: tem várias portas. Eu posso escolher qual porta, o importante é chegar no... Não. Aqui na nossa igreja ainda bem, só tem aqui uma porta aqui.
Tirando a porta lá da frente. O único caminho, a única porta é Jesus. Não tem outra porta, meu irmão. Então o único caminho é Jesus. Nós andávamos no curso do mundo. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, não vivei da forma que esse mundo vive hoje. Outra lição que nós temos: antes nós éramos acusados, hoje não há mais acusação contra nós. Apocalipse 12, 10, olha só esse versículo. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o quê? O acusador dos nossos irmãos, que acusava diante de Deus de dia e de noite. Agora eu vou trazer um pouco ali, até para o ramo do Fernando. Sabe o que a Bíblia diz? Porque o nosso Deus é o justo juiz. Justo juiz. É o nosso Deus. O nosso Jesus é quem? Nosso advogado. Tem até um louvor, né? Meu advogado é o meu Senhor. Não tem? Bruna Carla? Nosso advogado é Jesus. E quem é o acusador? É o diabo. E o diabo, ele fica acusando. Sabe como ele fica? Ele fez isso. De dia e de noite. Ele fica acusando. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Antes da morte de cruz, havia uma cédula contra nós. Mas depois que Jesus morreu na cruz, acabou. A Bíblia hoje diz: já não há mais o quê? Já não há, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Porque quando o inimigo chega para te acusar, eu fico vendo como se fosse ali um júri mesmo. O Senhor chega, o Senhor Jesus chega naquele momento e diz: excelentíssimo juiz, a dívida do Davi, a dívida do Silvinho, a dívida do Cláudio já foi paga na cruz do Calvário. Hoje eles não devem nada mais. Hoje já não tem mais acusação. O inimigo pode querer te acusar. Eu fico vendo o exemplo daquela mulher adúltera. Jesus estava ali, lançaram uma mulher adúltera diante de Jesus. E cada pessoa pegou pedra para poder lançar naquela mulher. Aí Jesus disse assim: ó, quem não tiver pecado aí, lance a primeira pedra. Ele sumiu. Aí Jesus disse assim: cadê os teus acusadores? Só vou pegar essa parte. Cadê os teus acusadores? Ela disse: não tem nenhum. Eu também. Não te acuso, eu não te condeno. Vá e não peques mais. O inimigo gosta de acusar? Hoje o Senhor está dizendo: cadê os teus acusadores? Eu não tenho mais, meu irmão, porque não há mais acusação contra o servo de Deus. Aquele que abre o coração para Jesus, o inimigo não pode mais acusar. Outra coisa, antes nós éramos mortos e hoje vivos. Efésios 2:5. Como assim, pastor? Eu nunca fui morto, não. Diz a palavra do Senhor. Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos como, meu irmão? No nosso pecado. Espiritualmente, antes de abrir o coração para Jesus, a Bíblia diz que nós estávamos mortos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, o que Ele fez conosco quando nós recebemos Jesus? A palavra diz que Ele nos vivificou. Gente, vamos prestar atenção na palavra. No momento que você abriu o coração para Jesus, a Bíblia diz que o Senhor nos vivificou. Trouxe o quê? Vida. Nós éramos mortos antes. É mais ou menos como se fosse zumbi, né? Zumbi, os mortos, né? Nós éramos como zumbis. Mas um dia o Senhor, nós abrimos o coração. O Senhor deu vida.
E quando muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, e muitas vezes nós vamos deixando a frieza entrar no nosso coração, o Senhor usa uma palavra para conosco, que diz: desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Você não é mais morto para ficar entre os mortos, meu irmão, porque você foi vivificado pelo Senhor. E outra coisa, além de nós não sermos mais mortos espiritualmente, nós recebemos uma coisa tremenda. Ao invés de morte eterna, hoje nós temos vida eterna com Deus. Saber que nós temos uma eternidade. Todos os homens têm uma eternidade. Só que nossa eternidade nós temos uma escolha. Ou minha eternidade vai ser com Deus ou não. Em Deus nós recebemos vida eterna. Olha, tem uma frase que eu sempre gostei muito. O Senhor, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Porque quem tinha que morrer, pagar pelos pecados, que Ele morreu na cruz, somos nós. Eu e você. Nós tínhamos que sofrer na cruz pelos nossos pecados, não Jesus. Outra coisa. Antes nós éramos separados. Hoje estamos juntos. Jesus. Olha Filipenses 2:1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. Antes nós estávamos o quê? Longe de Deus. Antes nós éramos afastados de Deus. A Bíblia coloca que antes havia o quê entre nós e Deus? Um abismo. Mas quando você recebe Jesus no seu coração, você passa a ficar perto de Deus. Quando você deixa Jesus no seu coração, já não tem mais distanciamento. Porque muitas vezes essa aproximação, muitas vezes nós confundimos, achamos que tem pessoas que acham que por serem religiosas estão perto de Deus, perto de Jesus. Não é a religião que te aproxima de Jesus. Tem gente que acha porque frequenta uma igreja evangélica que está perto de Deus. Sim, nós temos que frequentar a casa do Senhor, mas não é isso que nos deixa perto de Deus. É você abrir verdadeiramente, entregar o seu coração para Deus. Um exemplo é Nicodemos. Nicodemos era um religioso nota 10, meu irmão. Mas um dia o Senhor disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que ele queria dizer? Você tem que abrir o seu coração para mim. Olha, você já é religioso, você já faz tudo certo, mas você tem que abrir o coração para mim, Nicodemos. É isso que o Senhor queria dizer. E para terminar, antes nós éramos pobres e hoje ricos. Aí você fala assim: pastor, esse versículo ainda não está funcionando comigo, não. Esse versículo ainda está passando longe de mim ainda. Como assim, pastor? Antes nós éramos pobres. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 8:9. Só de você ouvir o versículo, você vai entender que riqueza, que pobreza que eu estou falando. 2 Coríntios 8:9. Porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de vocês, Ele se fez pobre, mesmo sendo rico, para que vocês se tornassem ricos através da sua pobreza. O que Jesus está falando? Que Ele se fez pobre, mesmo sendo o quê? Rico. E nós nos tornássemos ricos através da sua... Quando fala aqui de pobreza, está falando da morte de cruz, meu irmão. Porque Jesus foi para a cruz. Para nós fôssemos ricos. Hoje você é rico. Ah, pastor, mas eu não sou rico. Cadê essa riqueza? Não tem riqueza maior na vida do que ter Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que acumular tesouros, não aqui na terra, porque você pode ter tesouro aqui? Pode. Mas o tesouro daqui da terra traça, corrói. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer tesouros aonde? No céu, meu. Antes nós éramos pobres espiritualmente. Ah, pastor, mas aí Mateus fala para nós sermos pobres de espírito. Está falando de humildade, não está falando, vamos ter o significado. Eu estou falando espiritualmente. Hoje nós temos uma riqueza dentro de nós. Porque a palavra diz que o Senhor é um tesouro
Fala na carta de Corinto que nós somos tesouro em vaso de barro. Então a riqueza que nós temos hoje é porque nós temos Jesus no meu coração, no nosso coração. Você é rico no Senhor, meu irmão, saiba isso. Mais importante que qualquer tipo de bem é ter o Senhor. Isso tudo através da morte de cruz. E para finalizar, antes de Jesus morrer na cruz, nós éramos apenas criaturas de Deus. Mas através da morte de cruz, Fernando, nós nos tornamos filhos. E a todos quantos receberam, deu-lhe os direitos de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Para eu ser filho de Deus, eu tenho que receber a morte, aquela morte de cruz. Eu disse assim, ó, ele morreu por mim, e agora eu sou dele. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Muitas vezes nós não percebemos tudo que o Senhor fez na nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos tudo que o Senhor realizou em nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos de onde nós fomos tirados. Igual aquele povo no Egito. Eles não perceberam de onde foram tirados e para onde o Senhor estava conduzindo. Muitas vezes nós não percebemos para onde estamos sendo conduzidos pelo Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Estou indo para preparar o lugar. Sabe o que o Senhor disse? Lá no céu tem um lugar para você. E se eu estou indo antes, é porque eu estou preparando esse lugar para você, Fernando. Para você, Licínio. Para você, Silvinho. Para você, João Pedro. Seu lugar, Deus está preparando um lugar para mim. Que Deus quer nessa noite que você valorize de onde você foi resgatado, meu irmão. Antigamente o inimigo dizia, você não poderia dizer porque você nunca ia aceitar isso, talvez. Mas o inimigo, quando olhava para o Rogério, ele dizia, ele é meu. Aí depois que eu recebi Jesus, ele disse, perdi. Não é mais meu não. Perdi. Esse eu perdi. No dia que a Malu recebeu Jesus, ele falou, perdi de novo. Eu acho que Malu, não sei se Malu é mais antiga do que eu converti. Vou pegar um novinho convertido aqui, João Pedro, que é mais novo. Ele já tinha perdido um monte de gente aqui, que um monte de gente já tinha aceitado Jesus. Com João Pedro, eu conheci João Pedro nem acreditava em Deus. E o inimigo olhava assim, esse é meu, vai continuar sendo meu e é meu. Aí depois ele disse, perdi feio. Chegava assim e falava de Jesus, ele, Rogério, não acredita em Deus, não. Não acreditava, mas Jesus entrou no coração dele. Pois é uma bênção. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. O inimigo perdeu. Hoje nós somos de Deus. Antes nós estávamos no império das trevas, hoje nós estamos no reino do Filho amado. Oh, glória! Hoje cada um que está aqui pertence a Jesus. Não por méritos próprios, porque a Bíblia diz que ninguém é salvo por méritos próprios, para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos porque Jesus, Ele se sacrificou. Ele sofreu, Ele morreu. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Hoje você tem vida em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque um dia eu fui resgatado. Eu te agradeço porque cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, um dia foi resgatado pelo Senhor, Pai. Antes nós éramos escravos, Pai, muitas vezes com sensação de liberdade, mas nós éramos escravos. Nós não tínhamos muitas vezes domínio sobre os nossos atos.
Quando nós queríamos parar de fazer alguma coisa, nós não fazíamos, porque éramos escravos. Escravo não tem vontade própria. Hoje nós temos o livre-arbítrio vindo de ti. E se nós estamos na tua presença, é porque nós amamos estar diante de ti. O Senhor não nos obriga, mas nos dá prazer estar diante de ti. O livre-arbítrio o Senhor nos dá porque nós somos livres. Antes de aceitarmos Jesus, nós achávamos que tínhamos livre-arbítrio, mas não conseguíamos ficar sem pecar. Nós tínhamos uma falsa liberdade. Hoje sim, nós temos uma liberdade no Senhor. E eu coloco cada servo teu aqui, Senhor. Se tem alguém aqui, Pai, já foi resgatado pelo Senhor, mas ainda tem alguma amarra, Senhor, porque às vezes o inimigo quer deixar algumas amarras. Muitas vezes, Senhor, nós deixamos que o inimigo ainda nos prenda com alguma coisa, quando não pertencemos mais a ele. A cela está aberta, as correntes já foram quebradas. Se tem alguém aqui que precisa de que algumas amarras caiam por terra nessa noite, vai cair em nome de Jesus, porque o Senhor nos quer totalmente livres. O diabo, ele quer muitas vezes nos envergonhar, dizendo, olha, ele agora está do lado de lá, mas ele continua fazendo isso. Em nome de Jesus, cai por terra toda a acusação do diabo, mas cai por terra todas as correntes, todas as amarras que ainda sobraram em alguma vida aqui, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo libertação. Você não está mais do lado de lá. Hoje você está do lado de cá. Nós não estamos mais do lado de lá. Senhor, ajuda-nos. Outrora nós andávamos no curso desse mundo. Hoje nós vivemos num vivo e novo caminho. Por isso que a tua palavra diz, andai como filho da luz. Hoje nós estamos na luz, Pai. Então cada servo teu aqui consiga andar na luz, como filho na luz. Nós fomos libertos, as trevas ficaram para trás, as acusações ficaram para trás, todo domínio maligno ficou para trás. Hoje o único que domina sobre as nossas vidas é o Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Vou chamar o pastor Marcos aqui.